Posso trabalhar aqui em troca de leite para o meu irmão. E o que o padeiro faz é chocante. Antônio Silva sempre foi conhecido na rua 15 de Novembro como o padeiro mais rabugento de toda Campinas. Seus clientes vinham pela qualidade dos pães, não pela simpatia. Naquele dia frio de junho, ele mal podia imaginar que uma menina de 8 anos mudaria sua vida para sempre. A campainha da porta tocou quando nem eram 6 da manhã. Antônio ergueu os olhos irritado do forno onde tirava a primeira fornada de pães franceses. Na entrada, viu uma menina pequena segurando um bebê que não devia ter nem 1 ano de idade. Seu Antônio. A voz dela era tímida, mas firme. Posso trabalhar aqui em troca de leite para o meu irmão? O padeiro parou o que estava fazendo. A menina estava com uma roupa surrada, mas limpa, o cabelo crespo bem penteado em trancinhas. O bebê choramingava baixinho em seus braços. O que você disse? Antônio aproximou-se do balcão, as sobrancelhas cerradas. Eu posso varrer, limpar as mesas, organizar as coisas. Só preciso de leite para o João Pedro. Ele está com fome. Escuta aqui, menina. Isso aqui não é lugar de criança. Onde estão seus pais? A menina baixou o olhar, apertando o irmãozinho contra o peito. Minha mãe, ela não está mais com a gente. E meu pai nunca conheci. Só temos eu, o João Pedro e a vovó Teresa. Mas ela está muito doente na cama e não consegue trabalhar mais. Antônio sentiu algo mexer no peito, mas rapidamente afastou o sentimento. Nos seus 53 anos de vida, aprendera que ser mole só trazia problemas. Não preciso de ajuda. Pode ir embora. Mas, seu Antônio, eu prometo que trabalho bem. Posso vir antes da escola e depois também. Só preciso... Eu disse para ir embora. A voz dele ecoou pela padaria vazia. Não quero criança atrapalhando meu serviço. A menina estremeceu, mas não saiu. Em vez disso, segurou a alça da porta e perguntou: E se eu voltar amanhã? O senhor pode pensar melhor? Não precisa voltar. A resposta vai ser a mesma. Mesmo assim, ela acenou com a cabeça e saiu, murmurando um bom dia quase inaudível. Antônio voltou ao trabalho, tentando esquecer os olhos determinados da menina. Mas durante todo o dia, enquanto atendia os clientes habituais, não conseguia parar de pensar na cena da manhã. No dia seguinte, pontualmente às 6 da manhã, a campainha tocou novamente. Antônio nem precisou olhar para saber quem era. Eu disse ontem que... Sei que disse, seu Antônio. Mas dormi pensando e tenho certeza que posso ajudar. Olha só. A menina tirou um papel dobrado do bolso. Fiz uma lista de tudo que posso fazer. Ela desdobrou o papel com cuidado. Era uma folha de caderno onde estava escrito com letra caprichada: coisas que a Helena pode fazer na padaria. Seguia uma lista com itens como varrer o chão, limpar as mesas, organizar os pães, atender clientes educadamente. Você se chama Helena? Isso, Helena Santos. E esse é meu irmão João Pedro. Ela ajeitou o bebê no colo. Ele é muito bonzinho, não vai atrapalhar nada. Antônio olhou para a lista. A letra era bonita demais para uma criança de 8 anos. Quem te ajudou a escrever isso? Ninguém. Vovó Teresa me ensinou a ler e escrever bem cedo. Ela era professora antes de se aposentar. E onde vocês moram? Na vila, atrás da farmácia, numa casinha pequena. É longe não, dá para vir aqui caminhando. O padeiro suspirou. A menina estava ali, de pé, com o irmão no colo e aquela expressão esperançosa no rosto. Mas Antônio Silva não era homem de mudar de opinião facilmente. Escuta, Helena. Eu trabalho sozinho faz 15 anos. Não preciso de ajuda de ninguém, muito menos de uma criança. Leva seu irmão para casa e para de insistir. Desta vez, a dureza na voz dele foi ainda maior. Helena mordeu o lábio inferior, balançou a cabeça e saiu sem dizer nada. Mas Antônio estava enganado se pensava que ela desistiria facilmente. No terceiro dia, não foi a campainha que o alertou da presença dela. Foi o barulho da chuva batendo no toldo da padaria. Quando abriu a porta para buscar o leite que o fornecedor havia deixado na calçada, viu Helena encostada na parede com o irmão enrolado em um cobertor fino. Ambos estavam encharcados. O que vocês estão fazendo aqui? Esperando o senhor chegar para abrir. Os dentes dela batiam de frio. Queria ser a primeira da fila hoje.
Fila para quê? Eu já disse que... Por favor, só deixa a gente entrar para se secar um pouquinho. O João Pedro está gelado. Antônio olhou para o bebê. O rostinho estava vermelho de frio e ele chorava baixinho. Contra sua vontade, o padeiro abriu a porta mais largo. 5 minutos só para se secar. Helena entrou rapidamente murmurando agradecimentos. Sentou-se numa cadeira perto do forno, onde o calor era mais forte, e começou a secar o cobertor do irmão. Como vocês chegaram aqui tão cedo com essa chuva? Saímos de casa às 5. Ela tirou uma sacolinha plástica do bolso da roupa. Trouxe até documento. Antônio pegou os papéis. Eram certidões de nascimento, dela e do irmão. Helena Santos Silva, 8 anos. João Pedro Santos Silva, 10 meses. Silva, vocês têm o mesmo sobrenome que eu. É. Vovó sempre falou que Silva é nome de família trabalhadora. Algo na forma como ela disse isso mexeu com Antônio, mas ele entregou os documentos de volta. Os 5 minutos acabaram. Podem ir. Helena se levantou, mas antes de sair, olhou diretamente nos olhos dele. Seu Antônio, a vovó está ficando cada vez mais fraca. Ontem ela nem conseguiu levantar da cama. Eu sei cozinhar um pouquinho, sei cuidar do João Pedro, mas não sei como conseguir leite para ele. A voz dela falhou no final. Eu só preciso de uma chance. Antônio sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão dura. Vão para casa. E não voltem mais. Mesmo dizendo isso, quando Helena passou por ele para sair, Antônio pegou uma garrafa de leite integral da geladeira e estendeu para ela. Aqui, mas é só por hoje. Os olhos da menina se encheram de lágrimas de gratidão. Muito obrigada, seu Antônio. Muito obrigada mesmo. Ela saiu correndo na chuva, protegendo o irmão com o cobertor. Antônio ficou parado na porta, vendo-a desaparecer na esquina. Pela primeira vez em anos, questionou se estava fazendo a coisa certa. Na manhã seguinte, Helena apareceu novamente, mas desta vez não entrou na padaria. Ficou do lado de fora, varrendo a calçada com uma vassoura velha que havia trazido de casa. Antônio a observou pela vitrine enquanto preparava os pães. A menina trabalhava com cuidado, juntando cada folha seca, cada papel jogado no chão. Depois, pegou um pano úmido e começou a limpar a placa da padaria. Quando terminou, ela acenou para ele através do vidro e foi embora. Isso se repetiu durante uma semana inteira. Todas as manhãs Helena chegava, limpava a frente da padaria e ia embora sem pedir nada. Os clientes começaram a comentar. Que menina educada, disse Dona Marta, uma senhora que comprava pão todos os dias. Sempre vejo ela aqui cuidando da sua calçada. Não é minha funcionária, resmungou Antônio, pois deveria ser. Nunca vi a frente da sua padaria tão limpa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No final da primeira semana, Antônio notou que Helena observava atentamente através da vitrine enquanto ele trabalhava. Os olhos dela seguiam cada movimento, desde quando ele media a farinha até quando modelava os pães. Irritado com a sensação de estar sendo vigiado, saiu da padaria. O que você está fazendo? Só olhando como o senhor faz os pães. A voz dela era honesta, sem malícia. É muito bonito de ver. As mãos do senhor são rápidas e os pães ficam todos do mesmo tamanho. E por que isso te interessa? Vovó Teresa sempre disse que todo conhecimento é importante. Ela me ensinou a prestar atenção nas coisas. Antônio ia responder quando uma cliente se aproximou. Era Conceição Almeida, uma mulher rica que morava no bairro Nobre e vinha à padaria porque gostava dos pães artesanais. Bom dia, seu Antônio. Ela olhou para Helena com curiosidade. Quem é essa menina? Ninguém importante, respondeu ele secamente. Como assim ninguém importante? Conceição olhou indignada. Essa criança está aqui todas as manhãs cuidando da sua calçada de graça e você trata ela assim? Não pedi para ela fazer isso. Mas também não proibiu. Conceição se virou para Helena. Como você se chama, querida? Helena, senhora. E por que você limpa aqui todos os dias?
Helena olhou para Antônio, depois para a senhora. Porque quero mostrar que posso trabalhar bem. Preciso de um emprego para ajudar minha família. E ele não te dá uma chance? A senhora Conceição... Antônio tentou interromper. Deixa eu falar. A mulher estava visivelmente irritada. Seu Antônio, essa menina tem mais educação e determinação do que metade dos adultos que conheço. Como pode ser tão insensível? Não é da sua conta. Claro que é. Sou sua cliente há 5 anos. E se é assim que trata crianças necessitadas, vou levar meu dinheiro para outro lugar. Conceição pegou Helena pela mão. Vem comigo, querida, vou te dar trabalho na minha casa. Não, senhora. Helena se soltou delicadamente. Obrigada, mas eu quero trabalhar aqui mesmo. Por quê? A menina olhou para a padaria, depois para Antônio. Porque gosto do cheiro de pão. E porque acho que o seu Antônio precisa de ajuda, mesmo que ele não saiba ainda. Conceição ficou surpresa com a resposta. Antônio também. Você é uma menina muito especial, Helena. A senhora tirou uma nota de R$ 50 da bolsa. Toma. Compra leite para seu irmão. Não posso aceitar dinheiro sem trabalhar, senhora. Vovó sempre ensinou que a gente tem que merecer o que ganha. Então me ajude a carregar as compras até o carro. Assim você trabalha pelos R$ 50. Helena aceitou, ajudou a senhora e voltou para a padaria com o dinheiro na mão. Antônio estava arrumando os pães no balcão, claramente incomodado com a situação. Seu Antônio? O que foi? A senhora Conceição me deu esse dinheiro, mas vou comprar leite só para 3 dias. O resto eu guardo para a vovó comprar remédio. Ela fez uma pausa. Mas daqui 3 dias vou precisar de trabalho de novo. Helena, o senhor não precisa me pagar. Só me dá um pouquinho de leite no final do dia. Eu prometo que vou ser a melhor ajudante que o senhor já teve. Antônio a observou. Havia algo na determinação daquela menina que o incomodava profundamente. Talvez porque via nela uma força que ele mesmo havia perdido há muito tempo. Não posso empregar criança, é contra a lei. Então não é emprego. Helena pensou por um momento. É aprendizado. Vovó sempre disse que a melhor escola é trabalhando com quem sabe fazer as coisas. Vai para casa, Helena. Está bem, mas amanhã eu volto para limpar a calçada. E depois de amanhã também. Ela sorriu pela primeira vez desde que havia aparecido na padaria. Até amanhã, seu Antônio. Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Ficou na cama repassando a conversa com a menina. Havia algo em Helena que mexia com memórias que ele preferia manter enterradas. Lembrou-se de si mesmo aos 8 anos, trabalhando na roça com o pai para ajudar a família. Lembrou-se da fome, do frio, da sensação de não ter controle sobre a própria vida. Mas também lembrou da dignidade que sentia quando conseguia contribuir para a casa. Helena tinha essa mesma dignidade. Na manhã seguinte, ele chegou à padaria mais cedo que o normal. Queria terminar os pães antes de Helena aparecer, para não ter que vê-la limpando a calçada novamente. Mas quando abriu a porta, ela já estava lá. Desta vez, além de varrer, estava organizando as cadeiras da área externa, que haviam sido derrubadas pelo vento da noite. Bom dia, seu Antônio. Como você chegou aqui tão cedo? Não consegui dormir. Ela terminou de arrumar a última cadeira. Fico pensando em como posso convencer o senhor a me dar uma chance. Helena, isso não vai dar certo. Por que não? A pergunta dela era simples, mas Antônio não tinha uma resposta que fizesse sentido. Por que não daria certo? Porque ela era criança? Porque ele não queria responsabilidade? Porque tinha medo de se apegar? Porque eu trabalho sozinho. Sempre foi assim. Mas o senhor já tentou trabalhar acompanhado? Já. Há 15 anos tinha um funcionário. Deu problema. Que tipo de problema? Antônio hesitou. Não falava sobre isso há anos. Ele roubou dinheiro do caixa e fugiu. Desde então, decidi que era melhor não confiar em ninguém. Helena processou a informação. Entendo. Então o senhor tem medo que eu roube também. Não é exatamente isso. Então é o quê? A sinceridade da pergunta desaromou as defesas de Antônio. Por um momento, ele viu a situação pelos olhos dela. Um homem adulto negando trabalho para uma criança que só queria ajudar a família. Entra. Vou te dar leite para 3 dias. Helena sorriu, mas balançou a cabeça.
Só aceito se for em troca de trabalho. Que trabalho? Você é uma criança. Posso organizar os pães nas prateleiras. Posso limpar as mesas depois que os clientes saem. Posso até ajudar a atender se o senhor me ensinar. Antônio olhou para ela. Helena estava ali, determinada, com os olhos brilhando de esperança. Contra todo o seu julgamento, ele ouviu-se dizendo: está bem, 1 semana de experiência. Mas se der qualquer problema, você sai e não volta mais. O sorriso que iluminou o rosto de Helena foi tão radiante que Antônio precisou desviar o olhar. Muito obrigada, seu Antônio. O senhor não vai se arrepender. Vamos ver. Ele apontou para o interior da padaria. Primeira coisa, não pode entrar na cozinha sem minha permissão. Segunda, o bebê fica sempre no carrinho que está ali no canto. Terceira, se chorar muito, vocês vão para casa. Entendido. Helena entrou na padaria pela primeira vez como funcionária. Seus olhos percorreram cada detalhe. As prateleiras de pães, o balcão de vidro com doces, as mesas pequenas onde os clientes tomavam café. É ainda mais bonito por dentro, murmurou. Bonito? É. Tem cheiro de lar, de família. A observação mexeu com Antônio. Há muito tempo não pensava na padaria como um lar. Para ele, era apenas um negócio. Vem, vou te mostrar como organizar os pães. Durante a primeira hora, Helena mostrou-se uma aluna atenta. Aprendeu rapidamente como arrumar os pães por tipo, como limpar o balcão sem danificar o vidro, como dobrar os panos de prato. O primeiro cliente chegou às 7 da manhã. Era Mário, um aposentado que tomava café na padaria todos os dias. Opa, e essa mocinha aqui? Está me ajudando hoje, respondeu Antônio secamente. Que bom. Mário sorriu para Helena. Como você se chama? Helena, senhor. Prazer, Helena. E esse bebê aí é seu irmão? É, João Pedro. Que lindo. Mário se virou para Antônio. Finalmente conseguiu uma ajudante à altura, seu Antônio. Antônio apenas resmungou algo inaudível e foi buscar o café de Mário. Enquanto preparava o café, observou Helena atendendo outros clientes que chegavam. Ela era educada, sorridente e parecia genuinamente interessada em ajudar. O pão francês está fresquinho, dizia para uma senhora. Seu Antônio acabou de tirar do forno. E esse doce aqui, querida? É bomba de chocolate. Nunca provei, mas deve ser uma delícia. O senhor faz tudo com muito carinho. Antônio parou o que estava fazendo. Quando foi a última vez que alguém dissera que ele fazia algo com carinho? O movimento da manhã foi intenso e Helena se manteve ativa o tempo todo. Recolhia pratos sujos, limpava mesas, organizava produtos. João Pedro dormia tranquilamente no carrinho, acordando apenas uma vez para mamar. Por volta das 10 da manhã, durante uma pausa no movimento, Helena aproximou-se do balcão onde Antônio registrava as vendas. Seu Antônio? Posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta. Por que o senhor trabalha sozinho há tanto tempo? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Ele ergueu os olhos do caderno de vendas. Por que quer saber? Curiosidade. O senhor parece triste quando está sozinho. Eu não fico triste. Fica sim. Vejo pelos seus olhos. Helena se inclinou no balcão. Vovó sempre disse que os olhos contam a verdade que a boca não quer falar. Antônio a encarou. Como uma criança de 8 anos podia ler tão bem as pessoas? Sua avó parece uma mulher sábia. Era professora do primário por 40 anos. Ensinou muita gente na cidade. O rosto de Helena se entristeceu. Mas agora ela mal consegue falar. A doença está levando tudo dela, pouquinho por vez. Que doença? Os médicos não sabem ao certo. Dizem que é da idade, mas eu acho que é tristeza também. Depois que ficamos só nós 3, a vovó nunca mais foi a mesma. E sua mãe? Helena baixou o olhar. Ela teve um problema no coração depois que o João Pedro nasceu. Os médicos tentaram salvar, mas a voz dela sumiu. Antônio sentiu o peito apertar. A história daquela família era mais trágica do que imaginara. Sinto muito. Obrigada. Helena enxugou os olhos com as costas da mão. Por isso preciso tanto trabalhar. Não posso deixar a vovó e o João Pedro passarem necessidade. Naquele momento,
Antônio viu Helena não como uma criança pedindo favor, mas como alguém assumindo responsabilidades que não deveria ter que assumir. O resto da manhã passou rapidamente. Helena mostrou-se eficiente em todas as tarefas que Antônio lhe deu. Mais importante ainda, os clientes gostaram dela. "Que menina educada você arranjou", comentou Dona Rosa, uma cliente regular. "Muito simpática", concordou seu Valdir. "Fazia tempo que não via você com ajuda, Antônio", disse Dona Marta. "Está fazendo bem para você." Às 14h, quando o movimento diminuiu, Antônio chamou Helena. "Hora do almoço. Você pode ir para casa." "Já?" Ela parecia desapontada. "Mas ainda tenho energia para trabalhar." "Você não almoçou?" "Não trouxe comida, mas não tem problema. Não estou com muita fome." Antônio a observou. Helena estava mentindo. Ele via na forma como ela olhava para os pães que estava com fome. "Senta aí", apontou para uma mesa. "Vou esquentar um pastel para você." "Não precisa, seu Antônio. Funcionário meu não trabalha com fome." Ele aqueceu 2 pastéis de carne e serviu um copo de suco para Helena. Também esquentou uma mamadeira para João Pedro. "Muito obrigada", disse ela, os olhos brilhando de gratidão. Enquanto Helena comia, Antônio a observava discretamente. Ela mastigava devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. "Está gostoso?" "Está ótimo. O senhor cozinha muito bem." "Não cozinho. Só esquento as coisas que vêm prontas. Mesmo assim fica gostoso." Helena terminou o pastel. "Seu Antônio?" "Que foi?" "Obrigada por me dar uma chance. Sei que não foi fácil para o senhor." Antônio não respondeu, mas algo no peito dele se amoleceu um pouco mais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Às 4h, Helena voltou do intervalo trazendo João Pedro acordado e sorridente. O bebê parecia ter ganhado energia depois da mamadeira e começou a balbuciar, chamando a atenção dos clientes. "Que bebê lindo!" comentou uma jovem que havia parado para comprar pão. "Obrigada", respondeu Helena orgulhosa. "Ele é muito inteligente, já consegue ficar sentadinho sozinho." "Quantos meses ele tem?" 10. "Vai fazer 1 ano daqui 2 meses." Antônio prestava atenção na conversa enquanto organizava o estoque. Notou como Helena falava do irmão com um amor maternal que ia além da sua idade. O final da tarde trouxe o movimento típico das pessoas voltando do trabalho. Helena se manteve ativa ajudando os clientes, limpando mesas e mantendo tudo organizado. Por volta das 6h, quando Antônio começou a fechar o caixa, Helena aproximou-se dele. "Como foi meu primeiro dia, seu Antônio?" Ele a olhou. Honestamente, havia sido surpreendentemente bom. A padaria parecia mais viva com ela ali e os clientes haviam reagido positivamente à sua presença. "Não foi terrível", admitiu. Helena sorriu. "Isso quer dizer que posso voltar amanhã?" "Pode, mas lembra, 1 semana de experiência. Depois disso, vamos ver." "Entendido." Ela pegou o carrinho do João Pedro. "A que horas devo chegar amanhã?" "Às 6. "Mas Helena?" "Sim. Amanhã você vem direto para dentro. Não precisa mais limpar a calçada." O sorriso que ela deu foi de pura felicidade. "Obrigada, seu Antônio. Até amanhã." Ela saiu da padaria quase dançando, empurrando o carrinho pela rua. Antônio ficou sozinho, terminando de fechar a loja. Pela primeira vez em anos, a padaria não parecia vazia quando os clientes saíam. Parecia apenas quieta. Naquela noite, ele jantou sozinho como sempre, mas se pegou pensando em como Helena e João Pedro estavam. Será que tinham comida suficiente em casa? Como estava a avó deles? Pela primeira vez em 15 anos, Antônio Silva se preocupou com alguém além de si mesmo. Na manhã seguinte, Helena chegou pontualmente às 6, mas Antônio notou que ela parecia cansada. "Tudo bem? Você parece que não dormiu." "A vovó passou mal durante a noite. Tive que cuidar dela e do João Pedro." "Passou mal como?" "Teve muita febre e delirava. Ficava chamando pelo nome da minha mãe." Helena colocou o carrinho no canto habitual. "Mas já está melhor.
Deixei ela tomando um chá que a vizinha ensinou. Antônio observou o rosto preocupado da menina. Ela estava claramente sobrecarregada, mas ali estava, pronta para trabalhar. Helena, se você precisar ir para casa cuidar da sua avó... Não. A resposta foi rápida demais. Quer dizer, obrigada, mas eu preciso trabalhar. A vovó vai ficar bem. Durante a manhã, Antônio notou que Helena estava mais quieta que no dia anterior. Ela fazia seu trabalho com a mesma eficiência, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Por volta das 10 da manhã, um homem entrou na padaria. Era magro, tinha cerca de 50 anos e usava roupas de trabalho sujas. Bom dia. Está precisando de ajudante? Antônio olhou para Helena, que estava organizando os pães nas prateleiras. Não, obrigado, já tenho ajuda. O homem seguiu o olhar de Antônio e viu Helena. Aquela menina? Ele riu de forma desagradável. Isso não é ajuda, isso é brincadeira de criança. Ela faz um bom trabalho, respondeu Antônio, surpreendendo a si mesmo por defender Helena. Olha, eu tenho 15 anos de experiência em padaria. Posso trabalhar de madrugada, fazer pães, atender clientes. Essa menina aí só serve para atrapalhar. Helena havia parado de organizar os pães e estava ouvindo a conversa. Antônio viu a expressão machucada em seu rosto. Já disse que não preciso de ajuda. Obrigado. Tem certeza? Posso começar amanhã mesmo. E trabalho por um salário justo. Não por migalhas como essa daí. A palavra migalhas atingiu Helena como um tapa. Ela baixou a cabeça e continuou seu trabalho em silêncio. Antônio sentiu uma raiva surpreendente subir no peito. Escuta aqui. Essa menina trabalha melhor que muito adulto que já conheci. Tem educação, responsabilidade e dedicação. Agora sai da minha padaria antes que eu perca a paciência. O homem ficou surpreso com a veemência da resposta. Está cometendo um erro, amigo. Criança é só problema. Fora. Depois que o homem saiu, Antônio se aproximou de Helena. Não liga para o que ele disse. Ele tem razão, murmurou ela. Eu sou só uma criança. Não sei fazer pães. Não sei usar as máquinas. Helena, olha para mim. Ela ergueu os olhos que estavam úmidos. Você pode não saber fazer pães ainda, mas tem algo que não se ensina, caráter. E isso vale mais que qualquer experiência. O senhor acha mesmo? Acho. Antônio fez uma pausa. Quer aprender a fazer pães? Os olhos de Helena se iluminaram. Posso? Pode. Mas é trabalho difícil. Tem que levantar de madrugada, sujar as mãos, suar bastante. Não tenho medo de trabalho difícil. Então vem. Vou te ensinar o básico. Antônio levou Helena até a cozinha. Era a primeira vez que ela entrava naquele espaço sagrado da padaria. Uau! Murmurou olhando as máquinas, os fornos, as bancadas enormes. É aqui que a mágica acontece. Mágica? É. Transformar farinha em pão. Vovó sempre disse que quem sabe fazer pão tem um poder especial. Antônio mostrou os ingredientes básicos: farinha, água, fermento, sal. Explicou as proporções, a importância da temperatura, o tempo de descanso da massa. Helena absorvia cada informação como uma esponja. Fazia perguntas inteligentes e prestava atenção em cada detalhe. Agora você vai sovar a massa, disse Antônio, colocando um pedaço de massa na frente dela. Helena enfiou as mãos pequenas na massa macia. No início, estava desajeitada, mas logo pegou o ritmo. Assim, isso. Agora dobra e aperta, dobra e aperta. Enquanto Helena sovava, Antônio se lembrou de quando aprendera aqueles movimentos. Tinha 12 anos e trabalhava com o seu Joaquim, um padeiro que havia se tornado como um pai para ele. Seu Antônio? O senhor aprendeu quando era criança também? A pergunta pegou-o desprevenido. Como sabe? Pelo jeito que ensina. É igual a vovó quando me ensina a ler. Quem aprende criança, ensina com carinho. Antônio parou de mexer na massa que estava preparando. Aprendi com 12 anos. Meu pai morreu e eu precisei trabalhar para ajudar minha mãe. Igual a mim. Igual a você. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos. Helena estava concentrada,
e Antônio observava como ela absorvia rapidamente os movimentos corretos. Posso perguntar por que o senhor parou de ensinar outras pessoas? Porque... Antônio hesitou. Porque ensinar significa se importar. E se importar dói quando as pessoas vão embora. Todo mundo vai embora? Todo mundo que me importei foi embora. Helena processou a resposta. E se eu prometo não ir embora? Helena, você é criança. Um dia vai crescer, casar, ter sua própria vida. Mas isso não é ir embora de verdade. Isso é crescer perto. A simplicidade da resposta deixou Antônio sem palavras. O resto da manhã passou com Helena aprendendo os fundamentos da panificação. Ela mostrou-se uma aluna natural, com bom senso para temperaturas e texturas. Durante o almoço, enquanto Helena comia um sanduíche que Antônio havia preparado, ele notou que ela estava olhando pensativa para a massa que haviam preparado juntos. Em que está pensando? Na vovó. Ela sempre quis me ensinar a cozinhar, mas nunca tivemos ingredientes para praticar. Helena deu uma mordida no sanduíche. Acho que ela ficaria orgulhosa de me ver aprendendo a fazer pão. Por que não traz ela aqui um dia, quando estiver se sentindo melhor? Os olhos de Helena brilharam. O senhor deixaria? Claro. Gostaria de conhecer a mulher que criou uma menina tão especial. O sorriso de Helena foi radiante. Vou perguntar para ela. Tenho certeza que ela vai querer vir. Naquela tarde, Helena parecia renovada. Trabalhou com ainda mais energia, e Antônio notou como os clientes respondiam ao seu entusiasmo. Helena, querida, disse Dona Conceição, que havia voltado à padaria. Como está indo seu trabalho aqui? Muito bem, senhora. Hoje aprendi a fazer massa de pão. Que maravilha! Conceição olhou para Antônio com aprovação. Finalmente fazendo a coisa certa, seu Antônio. A Helena que está fazendo um bom trabalho, respondeu ele, constrangido com o elogio. Claro que está. Qualquer um com olhos na cara vê que essa menina é especial. Quando Conceição saiu, Helena aproximou-se de Antônio. O senhor acha mesmo que sou especial? Por que quer saber? Porque nunca ninguém disse isso antes. Só a vovó. Mas vovó fala porque me ama. Antônio olhou para Helena. Naqueles 3 dias, ela havia trazido mais vida para a padaria do que ele havia sentido em anos. Sim, Helena, você é especial. O sorriso dela iluminou toda a padaria. No final do 3º dia, enquanto fechavam a loja, Helena fez uma pergunta que estava claramente na sua cabeça há tempo. Seu Antônio, fala. Por que o senhor mudou de ideia sobre me contratar? Antônio pensou na resposta enquanto contava o dinheiro do caixa. Acho que você me lembrou de quem eu era antes de ficar com medo de confiar nas pessoas. E quem o senhor era? Alguém que acreditava que todo mundo merecia uma chance. E agora? Agora estou lembrando disso de novo. Helena sorriu e começou a arrumar suas coisas. Seu Antônio? Obrigada por me dar uma chance. E obrigada por me ensinar sobre pães. Ela fez uma pausa. E obrigada por ser mais gentil do que fingia ser. Depois que Helena saiu, Antônio ficou sozinho na padaria. Olhou ao redor e percebeu como o espaço parecia diferente agora. Mais acolhedor, mais vivo. Pela primeira vez em 15 anos, ele estava animado para ir trabalhar no dia seguinte. Na 4ª manhã, Helena chegou com novidades. Seu Antônio, a vovó quer muito conhecer o senhor. Como ela está se sentindo? Melhor. Contei para ela sobre aprender a fazer pão. E ela ficou muito feliz. Disse que sempre soube que eu tinha mãos boas para cozinhar. E quando ela pode vir? Amanhã à tarde? Se o senhor não se importar, posso trazê-la depois do almoço. Claro. Será um prazer conhecê-la. Aquela manhã trouxe um movimento intenso na padaria. Helena estava radiante, animada com a perspectiva de apresentar Antônio à avó. Sua alegria era contagiante, e até mesmo Antônio se pegou sorrindo mais que o normal. Por volta das 11 da manhã, um homem bem vestido entrou na padaria. Era diferente dos clientes habituais. Tinha roupas caras e uma postura formal. Bom dia. Posso falar com o proprietário? Sou eu, Antônio Silva. Prazer. Sou Carlos Mendoza, do Serviço de Proteção à Criança.
Antônio sentiu o sangue gelar. Helena, que estava limpando uma mesa próxima, parou e olhou para o homem com curiosidade. Em que posso ajudá-lo? Recebemos uma denúncia anônima de que há uma criança trabalhando neste estabelecimento. Uma denúncia? Sim. Alguém relatou que uma menina de 8 anos está exercendo atividades laborais aqui, o que é irregularidade grave. Antônio olhou para Helena, que havia empalidecido. Ela não está trabalhando, está aprendendo. Senhor Silva, preciso ser claro. Empregar menores é crime. Se confirmarmos a irregularidade, tanto a criança será removida para cuidados adequados, quanto o senhor enfrentará processo judicial. Helena largou o pano que estava segurando e se aproximou. Não, senhor, por favor, eu preciso ficar aqui. Helena... Antônio tentou acalmá-la. Você deve ser a Helena, disse Carlos, virando-se para ela com um sorriso que tentava ser reconfortante. Não se preocupe, vamos cuidar bem de você e seu irmão. Não quero que cuidem de mim, quero ficar com a vovó e trabalhar aqui. Helena, sei que pode parecer assustador, mas há famílias muito boas dispostas a adotar crianças como vocês. Não! O grito de Helena ecoou pela padaria. João Pedro, que estava dormindo no carrinho, acordou e começou a chorar. Por favor, suplicou Helena, com lágrimas correndo pelo rosto. Não me separem do meu irmão e da minha vovó. Antônio sentiu o coração se despedaçar. Em apenas 4 dias, aquela menina havia se tornado importante para ele de uma forma que não conseguia explicar. Senhor Mendoza, disse Antônio, tentando manter a calma. Helena não está trabalhando no sentido formal. Ela vem aqui algumas horas, aprende algumas coisas e eu ajudo com leite para o irmão. É mais um arranjo social. Senhor Silva, entendo sua boa intenção, mas a lei é clara. Menores não podem exercer atividades laborais, independente do pagamento ou das circunstâncias. Então, o que vai acontecer? Vou precisar falar com a responsável legal das crianças. Onde está a avó? Em casa, doente, murmurou Helena. Vou precisar visitá-la. E Helena, você vai ter que parar de vir aqui enquanto avaliamos a situação familiar. Não! Helena agarrou-se ao braço de Antônio. Seu Antônio, faz alguma coisa, por favor. Antônio olhou para Helena, depois para Carlos Mendoza. Seu mundo estava desabando e ele se sentia completamente impotente. Quando vai falar com a avó dela? Hoje mesmo. Preciso do endereço. Helena, ainda chorando, deu o endereço da casa. E se eu provar que Helena não está sendo explorada, que está sendo cuidada adequadamente? Senhor Silva, mesmo que suas intenções sejam boas, a situação é irregular. Uma criança de 8 anos não deveria ter responsabilidade de sustentar uma família. Mas ela não está sustentando a família. Senhor Silva, entendo que se apegou à menina, mas ela precisa de cuidados adequados, educação formal, uma infância normal. Ela tem educação. É mais inteligente que muitos adultos. Tenho certeza que sim, mas ainda assim é uma criança que precisa de proteção legal. Carlos Mendoza tirou um cartão do bolso. Vou avaliar a situação familiar hoje. Se necessário, as crianças serão temporariamente acolhidas enquanto procuramos uma solução permanente. Ele entregou o cartão para Antônio. Se tiver alguma informação adicional que possa ajudar no caso, me liga. Depois que Carlos saiu, a padaria ficou em silêncio absoluto. Helena estava sentada no chão, abraçada às pernas, chorando silenciosamente. João Pedro chorava no carrinho. Antônio se ajoelhou ao lado de Helena. Helena, olha para mim. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas. Vai dar tudo certo. Vou dar um jeito. Como? Ele vai levar a gente embora da vovó. Vai nos separar. Não vou deixar isso acontecer. Mas como o senhor pode impedir? Antônio não tinha resposta. Pela primeira vez em anos, estava disposto a lutar por alguém, mas não sabia como. Vamos para sua casa. Quero falar com sua avó antes que esse homem chegue lá. Helena assentiu e secou os olhos. Está bem. Antônio fechou a padaria mais cedo e acompanhou Helena até sua casa. Era uma caminhada de 15 minutos pela parte mais simples da cidade. A casa onde Helena morava era pequena, mas bem cuidada. Tinha um jardim minúsculo na frente e as paredes pintadas de azul claro.
Vovó, Helena chamou ao entrar. Trouxe o seu Antônio para conhecer a senhora. Uma voz fraca respondeu do interior da casa. Pode entrar, minha filha. Antônio seguiu Helena até um quarto pequeno, onde uma senhora estava deitada. Mesmo doente, era possível ver que Teresa Santos havia sido uma mulher bonita. Seus olhos, iguais aos de Helena, ainda brilhavam com inteligência. Então você é o famoso seu Antônio, disse Teresa, esboçando um sorriso fraco. Helena não para de falar sobre você. Senhora Teresa. Antônio aproximou-se da cama. É um prazer conhecê-la finalmente. Obrigada por cuidar da minha menina. Sei que não foi fácil aceitar uma criança teimosa como ela. A Helena é excepcional. Qualquer um teria sorte de tê-la por perto. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Ela é mesmo, igual à mãe dela. Fez uma pausa. Mas sei que não posso cuidar dela muito mais tempo. Vovó, não fala assim. Helena sentou-se na beira da cama. Minha filha, preciso falar a verdade. Teresa olhou para Antônio. Estou morrendo, seu Antônio. Os médicos disseram que tenho poucos meses. Helena começou a chorar novamente. E o que vai acontecer com Helena e João Pedro? Perguntou Antônio. Era isso que me preocupava, até Helena aparecer falando sobre você. Sobre mim? Ela disse que encontrou alguém que podia ensinar coisas importantes para ela. Alguém que era rude por fora, mas bom por dentro. Antônio olhou para Helena, surpreso. Vovó, deixa eu falar, Helena. Teresa estendeu a mão para Antônio. Sei que é muito pedir, mas... Você consideraria cuidar das minhas crianças? A pergunta atingiu Antônio como um raio. Senhora Teresa, não estou pedindo caridade. Helena é uma menina especial. Ela pode aprender qualquer coisa que você ensinar. E o João Pedro é um bebê saudável e alegre. Vovó, o seu Antônio não precisa... Helena, quieta. Teresa apertou a mão de Antônio. Você tem um coração bom. Vejo pela forma como olha para Helena. E ela se apegou ao Senhor de um jeito que nunca vi. Antônio olhou para Helena, que estava com os olhos cheios de esperança e medo. Senhora Teresa, há um problema. O serviço social já sabe sobre Helena trabalhando na padaria. Eles podem tirar as crianças de você hoje mesmo. O rosto de Teresa empalideceu. Já sabem, um homem esteve na padaria hoje. Disse que vai vir aqui para avaliar a situação. Então não há tempo. Teresa tentou se sentar na cama. Helena, pega aqueles papéis da gaveta. Helena abriu uma gaveta pequena e tirou um envelope amarelado. O que é isso, vovó? Documentos importantes. Sua certidão de nascimento, a do João Pedro, alguns papéis da sua mãe. Teresa entregou o envelope para Antônio. Leva as crianças. Agora. Como assim? Se o serviço social me encontrar sozinha aqui, vão dizer que não tenho condições de cuidar delas. Mas se você as levar, vovó, não posso deixar a senhora sozinha. Helena, escuta sua avó. Teresa estava claramente fazendo um esforço enorme para se manter lúcida. Vão para a casa do seu Antônio. Fiquem lá até eu resolver essa situação. Mas, senhora Teresa, por favor, a voz dela estava desesperada. Não deixe levarem minhas crianças para estranhos. Antônio olhou para Helena, depois para João Pedro, que estava no colo da menina. Está bem, mas só até resolvermos essa situação. Obrigada, sussurrou Teresa. Muito obrigada. Helena beijou a testa da avó. Vou voltar amanhã, vovó. Vai sim, minha filha. Agora vai com o seu Antônio. Antônio ajudou Helena a pegar algumas roupas para ela e para o irmão. Em 15 minutos, eles estavam deixando a casa pequena de azul. Durante a caminhada até a casa de Antônio, Helena estava quieta. Segurava João Pedro no colo e caminhava devagar, como se cada passo a estivesse levando para longe de tudo que conhecia. Helena? Sim, vai dar tudo certo. O senhor tem certeza? Antônio parou de caminhar e se ajoelhou na frente dela. Olha para mim, Helena. Ela ergueu os olhos tristes. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para manter vocês dois juntos e cuidados. Entendeu? Entendi. E prometo que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar para ficar. Mesmo se der muito trabalho? Mesmo se der muito trabalho.
Pela primeira vez no dia, Helena sorriu. Obrigada, seu Antônio. A casa de Antônio ficava acima da padaria. Era simples, mas confortável. 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e banheiro. Uau, disse Helena, olhando ao redor. É muito bonita. É pequena, mas é aconchegante. Ela colocou João Pedro no sofá. Onde vamos dormir? Vocês ficam no quarto de hóspedes. Antônio mostrou um quarto pequeno com uma cama de solteiro. Vou arrumar um berço para o João Pedro. O senhor tem berço? Não, mas vou dar um jeito. Antônio desceu até a padaria e improvisou um berço usando uma caixa grande de papelão forrada com toalhas limpas. Não era ideal, mas serviria por uma noite. Quando voltou, encontrou Helena na janela da sala, olhando na direção da casa da avó. Será que a vovó está bem? Tenho certeza que sim. E se o homem do serviço social já chegou lá? Então sua avó vai explicar a situação. Helena se virou para ele. Seu Antônio, o senhor se arrepende de ter nos trazido para cá? A pergunta pegou Antônio desprevenido. Ele olhou para Helena, depois para João Pedro, que estava dormindo no sofá. Não, não me arrependo. Mesmo sabendo que pode dar problema? Helena, há 4 dias atrás, eu era um homem amargo que vivia sozinho e não se importava com ninguém. Hoje sou alguém disposto a lutar por 2 crianças que viraram minha família. Família? É, família. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Eu também sinto que vocês são minha família, seu Antônio. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em como resolver a situação com o serviço social. Precisava provar que podia cuidar adequadamente de Helena e João Pedro. Pela manhã preparou o café da manhã para Helena e uma mamadeira para João Pedro. A menina estava mais animada, mas ainda preocupada com a avó. Posso ir visitar a vovó hoje? Vamos juntos depois que eu abrir a padaria. Posso trabalhar hoje? Helena, enquanto essa situação não se resolver, é melhor você não aparecer na padaria como funcionária. Mas posso ficar por perto? Pode, mas sem trabalhar. Às 8 da manhã, Antônio abriu a padaria. Helena ficou no andar de cima com João Pedro, mas vez ou outra descia para conversar. Por volta das 10 da manhã, Carlos Mendonça apareceu novamente. Senhor Silva, precisamos conversar. Como foi a visita à senhora Teresa? Complicada. A senhora está muito debilitada para cuidar de 2 crianças, e as crianças não estavam lá. Estão comigo, eu imaginei. Carlos suspirou. Senhor Silva, entendo sua boa intenção, mas isso complica ainda mais as coisas. Por quê? Porque agora temos uma situação de guarda irregular, um homem solteiro, sem preparação formal, cuidando de 2 crianças sem autorização legal. Mas elas estão seguras, alimentadas, cuidadas. Isso não é suficiente legalmente. Carlos sentou-se numa das mesas. Vou ser honesto com o senhor. A avó das crianças não tem condições de cuidar delas. Helena tem 8 anos e está assumindo responsabilidades de adulto. João Pedro é um bebê que precisa de cuidados constantes. E qual a solução? O ideal seria encontrar uma família adequada para adotá-los. Juntos? Isso é mais difícil. Famílias dispostas a adotar 2 irmãos, especialmente com uma criança mais velha, são raras. Antônio sentiu o sangue gelar. Estão querendo separar as crianças? Se necessário, sim. O importante é garantir que ambos tenham lares adequados. Isso vai destruir a Helena. Senhor Silva, sei que se apegou às crianças, mas precisa pensar no que é melhor para elas a longo prazo. E se eu quisesse adotá-las? A pergunta saiu antes que Antônio pudesse pensar melhor. Carlos o encarou surpreso. O senhor? É, eu. Senhor Silva, adoção é um processo complexo. Há avaliações psicológicas, sociais, financeiras. Mas é possível? Tecnicamente sim, mas levaria meses, talvez anos. E durante esse tempo, as crianças precisariam ficar em cuidados temporários. Que tipo de cuidados temporários? Abrigos ou famílias de acolhimento? Separadas? Possivelmente. Antônio respirou fundo. E se eu provar que posso cuidar delas agora?
que tenho condições financeiras, que a Helena está sendo bem cuidada. Seria um início, mas ainda assim, o processo legal. Quanto tempo as crianças teriam até serem removidas? Alguns dias. Uma semana no máximo. Antônio sentiu o desespero tomar conta dele. Uma semana para provar que posso ser um bom pai para elas? Senhor Silva. Uma semana, senhor Mendoza. É tudo o que estou pedindo. Uma semana para mostrar que Helena e João Pedro estão melhor comigo do que em qualquer outro lugar. Carlos ficou pensativo. E o que faria nessa semana? Tudo o que fosse necessário. Pegaria os documentos certos, arrumaria a casa adequadamente, mostraria que tenho renda suficiente? E a Helena? Ela precisa estar na escola, já pensei nisso. Vou matriculá-la. E quem cuidará dela durante o dia enquanto você trabalha? Vou contratar alguém, ou... Antônio teve uma ideia. Ela pode ficar na padaria algumas horas como filha, não como funcionária. Carlos suspirou. Senhor Silva, vou ser franco. Você não tem perfil típico para a adoção. Homem solteiro, sem experiência com crianças, trabalhando muitas horas. Mas tenho amor para dar. E elas confiam em mim. Isso eu vejo. Carlos olhou para Helena, que havia descido e estava ouvindo a conversa do pé da escada. Helena, vem cá. Ela se aproximou timidamente. Helena, o seu Antônio disse que quer adotar você e seu irmão. O que você acha disso? Os olhos de Helena se iluminaram. Ele disse isso mesmo? Disse, mas é uma decisão muito séria. Significa que ele seria legalmente seu pai e poderia cuidar de mim e do João Pedro para sempre? Se tudo correr bem, sim. Helena olhou para Antônio. O senhor quer mesmo ser nosso pai? Antônio se ajoelhou na frente dela. Já quero, Helena. Mais do que qualquer coisa no mundo. Ela se jogou nos braços dele. Eu também quero. Muito. Carlos observou a cena com uma expressão pensativa. Está bem. Uma semana. Mas com condições. Que condições? Helena vai à escola todos os dias. Vocês vão receber visitas de assistentes sociais para avaliar as condições de moradia. E no final da semana, se tudo estiver em ordem, começamos o processo de adoção formal. E se algo não estiver perfeito? As crianças vão para cuidados temporários enquanto o senhor resolve os problemas. Antônio apertou Helena contra o peito. Aceito as condições. Então temos um acordo. Carlos se levantou. Vou precisar de alguns documentos seus hoje ainda. Que documentos? Comprovante de renda, antecedentes criminais, comprovante de residência, exames médicos. Consigo tudo hoje. Ótimo. Carlos entregou outro cartão. Me liga quando tiver tudo pronto. Depois que Carlos saiu, Helena segurou a mão de Antônio. Vai dar certo, seu Antônio. Vai dar certo, Helena. Vai dar certo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O resto do dia foi um turbilhão de atividades. Antônio fechou a padaria mais cedo e saiu com Helena para providenciar todos os documentos necessários. Primeiro, foram ao cartório tirar certidões. Depois, à Polícia Civil para os antecedentes criminais. Em seguida, ao banco para os extratos e comprovantes de renda. Helena acompanhou tudo em silêncio, segurando João Pedro no colo. Às vezes, Antônio a pegava olhando para ele com uma expressão de admiração e gratidão que o fazia sentir-se maior do que realmente era. Seu Antônio? Fala, Helena. Obrigada por fazer tudo isso por nós. Helena, você não precisa agradecer. É o que uma família faz uma pela outra. Família é família. No final da tarde, visitaram Teresa. A senhora estava visivelmente mais fraca, mas seus olhos brilharam quando viu as crianças. Como está sendo, minha filha? Muito bom, vovó. O seu Antônio vai ser nosso pai. Pai? É, disse Antônio. Vou começar o processo de adoção. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Meu Deus, é mais do que eu poderia ter sonhado. Senhora Teresa, preciso que saiba. Vou cuidar de Helena e João Pedro como se fossem meus próprios filhos. Sei que vai. Ela segurou a mão dele.
E sei que minha filha, onde quer que esteja, está feliz sabendo que as crianças dela encontraram um pai de verdade. Naquela noite, Antônio ajudou Helena com o banho de João Pedro. Era a primeira vez que cuidava de um bebê e estava claramente nervoso. Assim, seu Antônio, segura a cabecinha dele. Não vou machucar? Não. Você é cuidadoso. Helena sorriu. Vê como ele gosta de você? Está rindo. João Pedro, de fato, balbuciava alegre na banheira improvisada. Helena! Sim? Você está com medo? De quê? De tudo isso dar errado. De ter que ir embora. Helena pensou por um momento. Um pouco, mas não muito. Por que não muito? Porque sei que o Senhor vai lutar por nós. E quando alguém luta pela gente, normalmente dá certo. A sabedoria da resposta deixou Antônio sem palavras. Na manhã seguinte, a primeira tarefa era matricular Helena na escola. Antônio havia pesquisado e escolhido uma escola pública próxima com boa reputação. Estou nervosa, confessou Helena no caminho. Por quê? Nunca estudei numa escola de verdade. Vovó me ensinou tudo em casa. Você vai se dar bem. É muito inteligente. Na escola, a diretora, a professora Márcia, recebeu-os na sala da direção. Então, vocês querem matricular Helena? Isso mesmo, respondeu Antônio. E qual a relação do senhor com a Helena? Estou em processo de me tornar o responsável legal dela. A diretora olhou para Helena. E você, querida, está animada para estudar aqui? Gosto muito de aprender. Que bom. A professora Márcia sorriu. Vamos fazer um teste rápido para ver em que nível você está. O teste revelou que Helena estava adiantada para a idade. Sabia ler fluentemente, fazia contas complexas e tinha conhecimentos gerais impressionantes. Essa menina é excepcional, comentou a diretora com Antônio. Está pelo menos 2 anos à frente da turma da idade dela. Isso é problema? Não, é uma bênção. Vamos colocá-la numa turma mista, onde ela possa ser desafiada adequadamente. Helena começaria na escola no dia seguinte. Durante o restante da semana, a vida de Antônio mudou completamente. Acordava mais cedo para preparar Helena para a escola, levava-a até lá, voltava para trabalhar na padaria, buscava Helena no fim da tarde e passava as noites cuidando de João Pedro e ajudando Helena com as lições. Era exaustivo, mas também gratificante de uma forma que ele nunca havia experimentado. Helena se adaptou à escola rapidamente. Já no segundo dia, chegou em casa cheia de histórias. É seu Antônio. Hoje ajudei uma menina que não sabia ler uma palavra difícil. Que palavra? Responsabilidade. Ela estava chorando porque não conseguia ler. Aí eu expliquei. A professora disse que fui muito gentil. Você é mesmo uma menina especial, Helena. E o João Pedro? Como ele se comportou na padaria? Muito bem. Os clientes adoraram ele. Dona Marta disse que ele é o bebê mais sorridente que já viu. Durante essa semana, os clientes da padaria acompanharam a transformação de Antônio. O homem rabugento havia se tornado um pai dedicado da noite para o dia. Nunca vi você tão feliz, Antônio, comentou seu Valdir. É verdade, concordou Dona Rosa. Essas crianças fizeram bem para você. Fizeram mesmo, admitiu Antônio. Na quinta-feira, Carlos Mendoza apareceu para a primeira avaliação oficial. Como tem sido a semana? Corrida, mas boa. E Helena, como está se adaptando? Muito bem. A escola disse que ela é excepcional. E o bebê? João Pedro está saudável, feliz. Até engordou um pouco. Carlos observou a casa, fez anotações, conversou com Helena. Helena, você está feliz aqui? Muito feliz. O seu Antônio cuida muito bem de mim e do João Pedro. E agora tenho amigos na escola. E não sente falta de nada? Só da vovó. Mas visitamos ela todo dia. O seu Antônio é bom pai para você? Helena olhou para Antônio com um sorriso radiante. O melhor pai do mundo. Carlos terminou a avaliação com uma expressão positiva. Senhor Silva, impressionante. Em uma semana conseguiu criar uma estrutura familiar sólida. Como assim? Helena está matriculada numa boa escola. O bebê está sendo bem cuidado.
A casa está adequada para crianças? Sua renda é suficiente? Carlos fez uma pausa. E mais importante, as crianças estão visivelmente felizes. Isso significa que vou recomendar que se inicie o processo de adoção formal. As crianças podem permanecer com o senhor durante todo o processo. Antônio sentiu uma alegria imensa tomar conta do peito. Sério? Sério. Carlos sorriu. Parabéns, senhor Silva. Você provou que família não se faz só com sangue. Helena, que estava ouvindo da cozinha, saiu correndo e se jogou nos braços de Antônio. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos, Helena, conseguimos. Naquela noite, eles visitaram Teresa para dar a boa notícia. A senhora estava muito fraca, mas conseguiu sorrir. Sabia que ia dar certo, sussurrou. Sabia desde o primeiro dia que Helena falou de você. Vovó, agora o senhor vai ser nosso pai para sempre. E você vai ser uma filha muito amada, minha criança. Teresa olhou para Antônio. Obrigada. Obrigada por dar uma família para minhas crianças. Obrigado por confiar em mim, senhora Teresa. Cuide bem delas. Vou cuidar. Prometo. 2 semanas depois, Teresa faleceu pacificamente durante o sono. Helena chorou muito, mas estava rodeada do amor de sua nova família. Antônio a consolou, explicou sobre a vida e a perda, e prometeu que nunca deixaria que se sentisse sozinha. O processo de adoção levou 6 meses para ser concluído. Durante esse tempo, Antônio e Helena estabeleceram uma rotina perfeita. Ela continuou ajudando na padaria depois da escola, agora oficialmente como filha do dono. Aprendeu a fazer pães, a atender clientes, a gerir pequenas tarefas. João Pedro cresceu saudável e alegre, chamando Antônio de papai, antes mesmo de completar 1 ano e meio. No dia da audiência final de adoção, Helena usava um vestido novo que Antônio havia comprado especialmente para a ocasião. João Pedro estava dormindo no colo dela. Senhor Antônio Silva, disse o juiz, após avaliar todos os aspectos do caso, este tribunal considera que a adoção das crianças, Helena Santos Silva e João Pedro Santos Silva, é do melhor interesse de ambos. A partir de hoje, o senhor é legalmente pai delas. Helena começou a chorar de alegria. Antônio também. Antônio. Pai, disse ela pela primeira vez oficialmente. Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você, filha. Nunca. 2 anos depois, a padaria de Antônio havia se tornado a mais famosa da região. Helena, agora com 10 anos, era conhecida como a Pequena Padeira, criando receitas inovadoras que atraíam clientes de toda a cidade. João Pedro, com 3 anos, brincava entre as mesas da padaria, conquistando o coração de todos os clientes com seu sorriso alegre e suas travessuras inocentes. Pai, disse Helena numa manhã, enquanto sovava massa ao lado dele. Lembra quando eu perguntei se podia trabalhar aqui em troca de leite? Lembro. O senhor imaginou que um dia estaríamos aqui assim, como uma família de verdade. Antônio parou o que estava fazendo e olhou para Helena. Ela havia crescido, mas ainda mantinha aquela determinação e doçura que o haviam conquistado desde o primeiro dia. Não, Helena. Nunca imaginei que podia ser tão feliz. Eu também não. Ela sorriu. Mas vovó sempre dizia que as melhores coisas da vida começam com um simples pedido feito com o coração. E qual foi o seu pedido? Posso trabalhar aqui em troca de leite para o meu irmão? Helena riu. Quem diria que essa pergunta mudaria nossa vida inteira? A minha vida mudou para muito melhor, filha. A minha também, pai. A minha também. No final de mais um dia de trabalho, enquanto fechavam a padaria juntos, Antônio olhou ao redor e viu tudo o que havia conquistado. Uma filha brilhante que se tornara sua parceira de trabalho, um filho alegre que enchia a casa de risadas e um negócio próspero que o sustentava com dignidade. Helena? Sim, pai. Obrigado por ter insistido tanto naqueles primeiros dias. Por que está agradecendo? Porque sua insistência me ensinou que às vezes a gente precisa lutar pelas coisas certas, mesmo quando parece impossível. Helena parou de organizar os pães e o olhou. Pai, posso te contar um segredo? Claro. Naqueles primeiros dias, quando o senhor me mandava embora,
Eu não insistia porque precisava de trabalho. Não, não. Eu insistia porque via que o senhor estava sozinho e triste. E vovó sempre me ensinou que quando a gente encontra alguém triste, tem que tentar ajudar. Você queria me ajudar? Queria. Achava que se eu ficasse por perto tempo suficiente, o senhor ia lembrar como é bom ter uma família. Antônio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você estava certa. Estava. Helena sorriu. Família é assim, pai. A gente se encontra quando mais precisa, mesmo sem saber que estava procurando. Naquela noite, depois de colocar João Pedro para dormir e ajudar Helena com o dever de casa, Antônio sentou-se na sala e refletiu sobre como sua vida havia mudado. 2 anos atrás, era um homem amargo, solitário, que havia desistido de acreditar nas pessoas. Hoje, era pai de 2 crianças incríveis, tinha uma família amorosa e redescobriu a alegria de viver cada dia. Tudo porque uma menina de 8 anos teve a coragem de pedir: "Posso trabalhar aqui em troca de leite para o meu irmão?" Helena havia pedido leite, mas havia dado muito mais em troca. Havia devolvido a Antônio sua humanidade, sua capacidade de amar, sua fé nas pessoas. E o mais impressionante de tudo era que ela fizera isso simplesmente sendo ela mesma, determinada, corajosa, amorosa e incapaz de desistir das pessoas em quem acreditava. Na mesa da sala havia uma foto tirada no dia da adoção oficial. Antônio, Helena e João Pedro sorriram para a câmera, uma família que se formara não por acaso, mas por escolha mútua de amar e cuidar um do outro. Embaixo da foto, Helena havia escrito com sua letra caprichada: "Família Padaria Silva, onde todo mundo é bem-vindo e o amor está em cada pão." Era a mais perfeita definição do que haviam construído juntos, um lugar onde amor, trabalho e família se misturavam para criar algo maior que a soma de suas partes. E tudo havia começado com uma pergunta simples, feita por uma menina corajosa, que não sabia aceitar um não como resposta quando se tratava de cuidar das pessoas que amava. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde nos assiste. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Acredita que Helena tomou a decisão certa? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.